Você já parou para pensar por que sentimos uma necessidade quase incontrolável de comprar algo só porque restam poucas unidades no estoque? Ou porque tendemos a aceitar o conselho de alguém vestindo um terno alinhado ou um jaleco branco, sem questionar muito a fundo as suas credenciais? É quase como se o nosso cérebro entrasse em piloto automático diante de certas situações. Hoje, o nosso foco está em dois mecanismos psicológicos extremamente poderosos que moldam as nossas decisões diárias, muitas vezes sem percebermos: a autoridade e a escassez. São forças que ditam não apenas o que compramos, mas em quem confiamos e como valorizamos o mundo ao nosso redor. Esse piloto automático a que você se refere é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência evolutiva. O nosso cérebro busca constantemente atalhos mentais para economizar energia. Diante de um mundo complexo e cheio de informações, analisar cada detalhe de cada decisão seria exaustivo. É aí que entram os símbolos de autoridade. Títulos acadêmicos, roupas caras, acessórios de luxo e até o uso de uma linguagem técnica rebuscada funcionam como esses atalhos. Nós associamos esses elementos ao sucesso e ao conhecimento e, consequentemente, transferimos nossa confiança para quem os exibe. O problema é que, no cenário moderno, esses mesmos símbolos podem ser facilmente mimetizados. E isso nos leva a um terreno bastante perigoso, não é? Hoje em dia, basta abrir qualquer rede social para encontrar pessoas se posicionando como grandes especialistas, muitas vezes utilizando cenários luxuosos ou termos excessivamente complexos para criar uma aura de sabedoria inquestionável. Esse fenômeno dos falsos gurus financeiros ou de negócios é um reflexo direto desse atalho da autoridade. Como podemos diferenciar o verdadeiro especialista, que possui base sólida e resultados reais, daquele que apenas domina a arte de parecer uma autoridade? A chave para essa distinção está na busca pela substância em vez da casca. A verdadeira autoridade ele não precisa se esconder atrás de jargões incompreensíveis ou de uma ostentação visual exagerada. Ela se sustenta em dados, em resultados comprovados ao longo do tempo e em uma capacidade genuína de simplificar o que é complexo. Quando alguém tenta parecer autoridade apenas pela estética, qualquer pergunta mais profunda ou questionamento técnico desmorona a narrativa. Por isso, a recomendação é sempre verificar a fonte, analisar o histórico e, acima de tudo, manter um ceticismo saudável. O conhecimento profundo gera clareza, enquanto a autoridade artificial geralmente gera confusão para mascarar a falta de conteúdo. Faz todo sentido. E quando cruzamos essa dinâmica com o segundo mecanismo, a escassez, o impacto nas nossas decisões parece ser ainda mais imediato. A escassez mexe com algo muito profundo em nós: a aversão à perda. Psicólogos e economistas comportamentais já demonstraram que a dor de perder uma oportunidade é muito mais intensa do que o prazer de ganhar algo de valor equivalente. Quando vemos mensagens como vagas limitadas ou o preço sobe amanhã, uma espécie de alarme dispara em nossa mente. Por que somos tão vulneráveis a esse tipo de apelo? Porque a escassez ativa o medo de ficar de fora, o que hoje conhecemos amplamente pela sigla FOMO. Do ponto de vista evolutivo, perder um recurso escasso na natureza poderia significar a morte. Hoje, adaptamos esse medo para o consumo e para o status social. Se algo está acabando ou é exclusivo, nosso cérebro assume que aquilo deve ser extremamente valioso. A urgência criada pela escassez sequestra nossa capacidade de raciocínio lógico. Nós paramos de avaliar se realmente precisamos do produto ou se o preço é justo. O foco muda inteiramente para garantir que não perderemos a chance. É uma reação puramente emocional e rápida. É interessante notar como esses dois fatores se manifestam de forma muito específica em diferentes culturas. No Brasil, por exemplo, parece existir uma sensibilidade muito alta para ambos. De um lado, temos uma valorização histórica muito forte por títulos acadêmicos
e símbolos visuais de status, o que facilita a percepção de autoridade. Do outro, uma cultura muito reativa a promoções de última hora e queimas de estoque, talvez pelo receio histórico de instabilidade econômica ou pelo simples desejo de não perder uma vantagem financeira imediata. Como você enxerga essa particularidade cultural? A nossa cultura é extremamente relacional e visual. O status e a validação social têm um peso enorme nas interações cotidianas. Dizer que alguém é doutor ou exibir marcas de grife muitas vezes abre portas de forma desproporcional. Isso faz com que a autoridade percebida seja muito baseada na aparência. Paralelamente, o consumidor brasileiro é muito atraído pela ideia de oportunidade única. O medo de pagar mais caro depois ou de perder um benefício exclusivo nos torna alvos fáceis para campanhas de marketing agressivas baseadas em escassez artificial. É um terreno fértil para quem sabe utilizar esses gatilhos, mas também exige uma responsabilidade ética muito maior de quem vende. Essa questão da ética é fundamental. Existe uma linha muito tênue entre influenciar positivamente e manipular o comportamento alheio. Se um profissional ou empresa utiliza a escassez de forma mentirosa, afirmando que restam poucas vagas, quando na verdade o estoque está cheio, a quebra de confiança pode ser fatal. Uma vez que o cliente descobre que a escassez era uma farsa, toda a autoridade construída desmorona. Como é possível aplicar esses conceitos nos negócios de forma íntegra e sustentável? A resposta está na transparência e na verdade. Em vez de ostentação vazia, o profissional deve optar por uma exibição humilde de autoridade. Isso significa deixar que os resultados e os depoimentos de terceiros falem por si. Apresentar dados concretos, como o percentual de crescimento de um cliente ou o número de pessoas impactadas por um projeto, constrói uma credibilidade sólida e silenciosa. Quanto à escassez, ela deve ser legítima. Se você diz que só tem 2 horários disponíveis na sua agenda este mês, isso deve ser um fato real decorrente da sua capacidade de entrega. Quando a urgência é verdadeira, o cliente percebe e respeita o seu tempo, o que na verdade aumenta ainda mais o seu valor no mercado. E para quem está do outro lado, como consumidor ou tomador de decisão, qual seria o melhor antídoto para não cair nessas armadilhas mentais? Quando sentimos aquela urgência quase física de comprar algo sob pressão ou de aceitar uma proposta imediatamente, o que devemos fazer para retomar o controle racional? O melhor antídoto é a pausa consciente. No momento em que você sentir aquela pressa incômoda, aquele medo irracional de perder a oportunidade, você precisa parar e respirar. Faça a si mesmo uma pergunta simples: eu realmente preciso disso agora ou só estou com medo de perder a chance de comprar? A escassez artificial perde quase todo o seu poder de influência quando nos damos o luxo de pensar por alguns minutos. Ao afastar a urgência imediata, o cérebro racional retoma o controle e você consegue avaliar a real utilidade e o valor daquilo que está sendo oferecido. Isso exige autodisciplina, mas os resultados para a saúde financeira e mental são inquestionáveis. E para quem deseja colocar esses conceitos em prática de forma ativa na própria carreira, existem caminhos bem práticos. Um deles é trabalhar na própria percepção de autoridade, por exemplo, atualizando o currículo ou o perfil profissional, com foco em conquistas mensuráveis, em vez de apenas listar responsabilidades, destacar dados concretos e metas alcançadas. Isso gera um impacto imediato em quem está avaliando o seu perfil. Exatamente. O uso de números e métricas específicas traz uma sensação de precisão que a linguagem genérica não consegue transmitir. E no que diz respeito à escassez, para quem vende serviços ou produtos, uma boa prática é criar ofertas com condições especiais reais e com prazo de validade rígido, como uma janela de 48 horas. Mas o segredo é cumprir o prazo estabelecido. Se disser que a oferta acaba na sexta-feira, ela deve realmente acabar na sexta-feira. Essa integridade cria uma reputação de seriedade que acelera, as decisões futuras dos clientes, pois eles sabem que suas condições são reais.
A combinação desses dois elementos, quando feita com ética, é extremamente poderosa. Dizer, por exemplo, que você é especialista em uma área muito específica e que, por prezar pela qualidade do atendimento, só pode aceitar um número limitado de clientes por vez, une autoridade e escassez de forma legítima e altamente valorizada. É um posicionamento que muda a dinâmica de qualquer negociação. Sem dúvida. Você deixa de ser alguém que implora por atenção e passa a ser um recurso disputado pelo mercado. Mas toda essa discussão sobre como tomamos decisões nos leva a ser um questionamento ainda maior. Nós falamos sobre como decidimos quando algo é escasso ou quando confiamos em uma autoridade. Mas o que acontece quando temos muitas opções de qualidade e precisamos escolher uma direção? Como o nosso senso de pertencimento e a nossa identidade influenciam essas escolhas? Essa é a grande questão que muitas vezes define a lealdade de longo prazo, indo além de simples gatilhos de momento. E é exatamente sobre isso que vamos nos aprofundar na nossa próxima conversa. Vamos explorar o conceito de unidade e identidade compartilhada. Como criar um verdadeiro senso de tribo e pertencimento que transforma clientes casuais em defensores fervorosos de uma causa ou marca, e como a psicologia coletiva pode ser utilizada para construir alianças inseparáveis no ambiente profissional. Será uma discussão essencial para compreender como a conexão humana profunda supera os mecanismos puramente transacionais. Até a próxima conversa, onde continuaremos desvendando os caminhos da mente e do comportamento humano.